This meeting is being recorded. Boa noite, saudação a todos. É um prazer tê-los conosco. A gente está iniciando aqui uma palestra, é a primeira de um ciclo de palestras que a gente vai ter esta semana. Primeiro, desejo boa noite. Vai ser uma semana de muito aprendizado. Antes, deixe-me me apresentar. Eu sou a professora Isabel Lopes, do Sinasef Pará, faço parte da gestão atual do sindicato na pasta de política para as mulheres e combate às opressões. E estou aqui justamente para mediar, apresentar, no caso, essa primeira palestra, esse início de semana, né, do Sinasef, da consciência negra, do Sinasef, com o tema, que tem o tema Sinasef antirracista, consciência, luta e identidade negra. E para abrilhantar, digamos assim, essa nossa semana, a gente tem aqui já de início, né, a professora Edivânia dos Santos Alves, né, e aí eu vou pegar aqui o papelzinho para ler um pouquinho o currículo dela. A professora Edivânia é docente da UFPA, doutora em Sociologia, coordenadora do projeto de extensão Racismo Ambiental, Interfaces Interdisciplinares e COP30 na Amazônia, é coordenadora do projeto de pesquisa e estudos interdisciplinares sobre educação antirracista e o currículo de licenciatura integrada. Então, a palestra que a professora, né, e doutora Edivânia vai ministrar hoje tem o tema Educação Antirracista na formação de professores e professoras. E aí, vai ser uma semana, eu espero que seja uma semana bem proveitosa para todos nós, né, que é um tema que não se esgota, nunca é demais repetir, nunca é demais chamar as consciências. Então, professora, muita gratidão, obrigada por ter aceitado o convite, fique à vontade, quando a senhora terminar a sua fala, a gente vai dar um tempo aí, vocês podem fazer perguntas e também contribuir, podem fazer as contribuições de vocês, levanta a mãozinha e aí eu coloco você para falar, ou para fazer uma pergunta à professora, ou para contribuir com alguma fala. Obrigada, fique à vontade, professora. Bem, uma boa noite a todos, todas e todes. Quero, em nome aqui da Isabel, Cristina, agradecer o convite do Sinasef, né, destacar a importância, né, dos nossos sindicatos, sobretudo sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles docentes, técnico-administrativos, o setor da educação pública federal, realizar, né, atividades, seja por meio de aulas, por meio de debates, né, de círculo de leitura, né, de produção, de filmes, enfim, qualquer atividade, seja ela, né, presencial ou online, né, nesse mês, no mês da Consciência Negra, que é um mês que nos chama a reflexão sobre essa temática, que eu já começo aqui, né, destacando que, né, todos os pesquisadores, as pesquisadoras, os militantes e as militantes têm negritado. É muito importante falar desse tema no mês da Consciência Negra, mas não basta, né? Não basta. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou parabenizando, né, Isabel, que é da direção, já dou uma cutucada aqui e digo que é muito importante que esse tema, que essa discussão, que tem sim, né, um aspecto que tem uma centralidade. Né? E aí eu queria começar destacando e afirmando a primeira sentença aqui, vamos dizer assim, que é o debate étnico-racial, o debate da luta antirracista no nosso país, ele tem uma centralidade em qualquer debate que a gente faça a respeito da sociedade brasileira, considerando o histórico da sociedade brasileira, considerando o caráter autoritário, o caráter racista que tem a nossa sociedade. Portanto, ele é um debate fundamental
né, para ocorrer no mês da consciência negra, o mês de novembro, mas ele não pode ficar circunscrito a ela, sob pena de nós tornarmos esse debate apenas algo ilustrativo, né? Algo que é como se a gente pudesse dizer assim, bem, a gente não fez isso no restante do ano, mas a gente limpa a nossa consciência realizando isso nesse mês, tá certo? Então, isso vale para mim, vale para ti, Isabel, porque eu sou sindicalista também, nesse momento eu estou na base da DUFPA, né, Associação de Docentes da UFPA, mas já fui direção desse sindicato, né, dessa seção sindical, porque o nosso sindicato é o ANDES, né, Sindicato Nacional. E aí eu queria destacar, quero começar antes de iniciar efetivamente os aspectos, né, dessa minha fala, chamando a atenção para a campanha que foi desenvolvida. Está aqui o cartaz. Essa campanha que está sendo desenvolvida pela DUFPA, está aqui, a DUFPA, Associação de Docentes. Queria sugerir aí que o SINASEF pudesse também puxar uma campanha. O Sindicato Nacional está realizando e direcionou, né, orientou que todas as suas seções sindicais realizem campanhas. Nós temos agora, nesse momento, inclusive, por meio de cartazes, por meio de bottom, por meio de campanhas, de peças publicitárias, a campanha Sou Docente Antirracista. É a campanha chamada pelo Sindicato Nacional e, portanto, a DUFPA, como seção sindical, né, lançou a campanha Racismo é Crime, Denuncie. Esses cartazes estão pregados por várias partes da universidade. São alerta, né? Mas aí a questão central aqui é pensar, né? Por que que nós precisamos, né? Por que que é urgente? Porque é necessário, né, que nós, docentes, né, negros ou não negros, né, devemos, né, encampar, né, de forma permanente, de forma cotidiana, nas nossas salas de aula, o debate da educação antirracista. Primeiro, reconhecendo, né, como eu disse há pouco, o histórico de formação socioeconômica, política, cultural, religiosa, né, do nosso país. Então, como vários autores e autoras, né, como Cida Bento, né, como Lélia Gonzalez, como Nilma Lino Gomes, né, enfim, como diversos, né, Abdias Nascimento, diversos autores e autoras têm, né, sido enfáticos em destacar que de todas as instituições, a mais duradoura, né, dos nossos 500, nós temos aí 524 anos de história, né, dessa invenção chamada Brasil, que é uma invenção de matriz, né, colonialista, de matriz eurocêntrica, né, marcada já, né, que se inaugura, né, exatamente se constitui. E todo o arcabouço dela, teórico e prático, né, todas as suas vivências foram experimentadas sob a dor, né, sob a dor não apenas de negros e negras, né, arrancados, não trazidos para o Brasil, mas arrancados, né, de suas terras, né, bantos, sudaneses, daomeanos, enfim, né, os diversos milhares, as dezenas, as centenas de homens, mulheres, velhos, crianças arrancados, né, da mãe África e trazidos para cá na condição de escravizados e escravizadas, mas também lembrar, né, que antes deles e concomitante a eles, né, também dezenas e centenas, né, de populações simplesmente denominadas como índios, né, que foram simplesmente também, né, simplificadas, né, colocadas na condição apenas de índios, né, também que já estavam aqui vivendo nessa terra, foram retiradas. Foi feito um apagamento, né, da sua identidade, uma redução violenta, uma redução criminosa, né, da sua identidade. Então, índios e negros, né, foram reduzidos. Milhares, centenas, dezenas de pessoas foram reduzidas a essa identidade. Essa identidade inventada, né, portanto, pelos nossos colonizadores. Portanto, dizer que o Brasil, dos seus 524 anos, praticamente quase 4 séculos, né, dessa construção é marcada pelo processo de escravidão. Então, a escravidão, dentre todas as instituições,
né, da formação do nosso país é a que teve foi a mais duradoura, a que durou mais tempo. Portanto, não dá para se pensar nada, discutir absolutamente nada no nosso país sem discutir, sem colocar o dedo nessa ferida. Eu digo isso porque essa questão ela ainda né, as pessoas dizem, mas é sensível falar disso. Mas por que é sensível falar disso? Essa é uma pergunta importante. É sensível porque as pessoas não querem falar do racismo. E, consequentemente, ao negar que há racismo no Brasil, obviamente que aí elas não querem fazer luta antirracista, elas não querem tratar disso e não querem, obviamente, isso impede que a gente possa tratar disso e buscar formas de superação. Então, eu começo dizendo que nossa principal questão é exatamente a negação do racismo, como foi dito por Florestan Fernandes, como tem sido dito ao longo de toda a história por vários teóricos, né, do campo da história, da sociologia, né, e de outros pesquisadores sociais, e o próprio movimento negro, né, que é educador, como diz a Nilma Lino Gomes, e tem perseverado. E é graças, né, à perseverança, à capacidade de articulação, de mobilização, de aquilombamento que tem demonstrado os movimentos negros, não é apenas um, são diversos formas, né, desde o passado e até chegando agora ao nosso presente, né? Vou pegar aqui um trecho do que diz a Lélia Gonzalez, né, nesse livro aqui, ó, Lugar de Negro, que é uma publicação interessantíssima, né? A Lélia destaca, ela faz essa pergunta: movimento ou movimentos negros? E ela diz, não, desde o passado até o presente, nós temos uma diversidade, né, considerando também a própria característica, né, ela destaca diferentes valores culturais trazidos pelos povos africanos, né, que eram de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes, né, diferentes crenças, diferentes formas de pensar, de elaborar, né, de executar, né, de vivenciar, né, a sua história. Então, nós tivemos iorubás, nagôs, daomeanos, malês, né, ou muçulmanos, angolanos, congoleses, ganenses, moçambicanos e vários outros. Né? Então, ela diz, no passado nós tivemos, né, quilombos, formas diferentes, né, de resistência, né, de ruptura, de tentativa de ruptura com esse sistema. Então, os quilombos são, sem sombra de dúvida, e os mocambos, né, aqui no caso do estado do Pará, do chamado antigo, né, a antiga província do Grão-Pará e Maranhão, né, nós tivemos também os mocambos, então, formas, né, de organização, formas de ajuntamento, mas não ajuntamento no sentido, né, ajuntar-se para colaborar, né, ajuntamento para colaborar, para se organizar, né, para se fortalecer e poder estabelecer formas, né, de vivência e de produção da sua existência, mas, sobretudo, de resistência, né, e de luta contra aquele sistema escravista. Então, no passado, tivemos quilombos, irmandades, né, sociedades de ajuda, o próprio candomblé, né, que não é apenas uma religião, mas é, sobretudo, também, continua sendo até os dias de hoje, né, os terreiros, quem frequenta, eu sou frequentadora, né, de terreiro, os candomblés, os terreiros de Mina Nagô, de Mina Jeje, né, enfim, eles continuam sendo, foram e Onde é que manda continuam sendo pergunta? efetivamente o quê? Uma forma, né, de expressão, não apenas das Eu mandei para religiosidades. Isabel, só desliga esse microfone, por favor. Continuam sendo, né, formas de expressão, não apenas, né, da religiosidade, né, da cosmologia, tá certo? Né, africana em terras brasileiras, mas continuam sendo lugares de pertencimento, lugares de troca, lugares de ajuda mútua, de cooperação, né, de formação, né, de educação, uma educação não apenas naquele sentido, né, escolar, mas educação para pensar a vida, para pensar o seu cotidiano, as respostas diárias que são necessárias. Então, no passado foi isso, e no presente a gente tem
diversas formas de resposta ainda hoje, né? A gente tem formas diversas de resposta. O movimento negro, ele hoje são diversas formas, né? Diversos movimentos, organizações. Aqui no Pará nós temos os mais conhecidos, SEDEMPA, né? Nós temos o Mocam Pará, nós temos já tivemos Amor, né? Acho que a Amor atualmente não está em atividade, mas era um movimento muito ligado ao reggae. Então, nós tivemos rádios comunitárias negras aqui no nosso estado, já tivemos mandatos parlamentares, né? Temos formas, expressões, diferentes grupos, né? Blocos, como Afro-Axé Dudu, enfim, são várias formas de expressão, certo? Então, queria começar afirmando isso, né? Essa necessidade, de destacar essa diversidade de movimentos. E alguns deles que não são somente, né, afro, com essa característica afro, mas que também ali há uma presença, né, uma manifestação artística, cultural, musical muito presente. Nós temos hoje, por exemplo, um projeto que inclusive eu faço parte, que é o Pandeiro Livre, né, que é lindo, que a gente se apresenta em praças, em ruas e mercados. Nós temos, eu acabei de falar agora do próprio bloco Afro-Axé Dudu, mas nós temos as próprias quadrilhas juninas, que são manifestações afro-indígenas, né, da nossa cultura, diversos grupos de teatro, experiências diversas nas periferias da nossa cidade, que precisam ser conhecidas, que precisam ser destacadas, né? E aí eu queria também aqui destacar um escrito, né, que está lá em Pedagogia das Encruzilhadas, porque a gente hoje está numa segunda-feira. A gente está na segunda-feira, hoje é dia de Exu, né, Laroie Exu, quero pedir aqui licença para falar desse orixá, que é um orixá importantíssimo, porque nós dizemos que ele é o primeiro, ele é o que vai na frente, ele é que abre os caminhos, por isso que ele é o Senhor das encruzas, das encruzilhadas, e Luiz Rufino fala exatamente sobre ele, desmistificando, né? Reflete muito sobre ele, sobre a importância deste orixá, né? Dessa divindade, né? A sua importância dessa divindade para a gente estar incorporando ela nas nossas reflexões, no nosso fazer pedagógico, no nosso fazer docente, no nosso fazer de sala de aula, como a gente poder incorporar, né, as experiências trazidas pelos nossos alunos negros e negras, indígenas, quilombolas, né, de assentamentos, ribeirinhos, enfim. Então, ele diz o seguinte, lá na página 48 e 49, ele diz: Exu é o poema que vem a enigmatizar as existências. Então, ele vai desmistificando essa ideia que associa Exu a demônio, a Satanás, não, nada disso, né? Conhecimentos e movimentos do universo. E faz isso de maneira exímia, ao instaurar a dúvida, as incertezas, ao nos lançar na encruzilhada. Então, a encruzilhada não é algo ruim, né? Na perspectiva de Exu, a encruzilhada não é algo ruim. É muito importante a dúvida, é muito importante a encruzilhada. E se a gente parar para refletir bem, a gente lida cotidianamente com encruzilhadas, né? Com incertezas, com dúvidas, e a gente precisa decidir, né? Refletir, decidir caminho. E aí Exu nos chama a fazer não só uma decisão pessoal, né? Mesmo aquilo que às vezes está lá no campo do privado, como a gente diz, na nossa família, os nossos amigos, a nossa intimidade, mas isso também reverbera, isso também reflete, né, na coletividade. Isso, ao mesmo tempo, é produto dessa coletividade, de como nós lidamos, né, como nós olhamos para os caminhos e escolhemos os caminhos, né, como é que a gente faz a leitura do caminho, tá certo? Então, ele diz, a encruza é um dos símbolos de seus domínios e potências, das potências e domínios de Exu, né? E tanto nos apresenta a dúvida, como também os caminhos possíveis. E a sala de aula, pessoal, quem é professor, professora, que está aqui nesse momento, nessa sala, sabe o quanto, né, o quanto a sala de aula é uma encruzilhada permanente cotidiana, porque ela é desafiadora, porque a gente ensina e a gente aprende com ela, porque muitas vezes a gente não tem a resposta para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. Às vezes é preciso que a gente recue, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente converse com os nossos pares, que a gente busque, né, uma leitura, que a gente reflita. Às vezes a gente corre o risco de querer dar respostas imediatas,
taxativas para o nosso aluno, para a nossa aluna querer resolver tudo na hora. E, às vezes, a gente coloca, né, os pés pelas mãos, ou a gente acha que está se saindo muito bem, e a gente pode, né, estar ali cometendo até mesmo um ato de racismo, né, está reproduzindo, né, replicando, né, pensamentos, ideias, comportamentos, né, que reproduzem o racismo. Então, essa é uma questão importante, né? Então, ela diz assim, porém, ele diz, porém, entre o que está compreendido na cosmologia e urbana e o que foi ressignificado nas bandas de cá do Atlântico, há algumas questões. Esses nós atados no ir e vir dos cursos da diáspora africana e nas complexidades dos cotidianos coloniais dão o tom das problemáticas que envolvem a formação da sociedade brasileira e a presença das sabedorias negro-africanas aqui reinventadas, né? Porque, obviamente, que as coisas não chegaram, né? Nessa transição, né? Nessa passagem, né? Nesse caminhar, né? Atlântico, né? Exatamente de África até aqui, obviamente que muita coisa se transmutou, né? E nesses mais de 400 anos, portanto, nesses mais de 4 séculos de história, as coisas, né, foram né, se articulando com as experiências desse lado de cá, com os povos, com as culturas que já estavam aqui colocadas, tá certo? E, obviamente, que isso se modifica e se transcende, tá certo? Eu queria falar muito aqui, eu vou fazer muito da minha fala com base em vários autores e autoras. Eu vou aqui dialogando com eles ao longo aqui da minha fala. Mas eu queria, antes, né, de passar para a Bárbara Carini, por exemplo, que é outra importantíssima intelectual, né, da Federal Baiana, que tem esse livro aqui escrito, que é hoje, inclusive, um dos mais vendidos no Brasil, né? Eu queria trazer alguns dados, que é sempre importante a gente falar de dados, né? Então, por que a gente precisa, sim, né, fazer, né, tornar a nossa sala de aula uma trincheira, uma encruza da luta antirracista? Porque nós temos no Brasil, né, dentre os vários números aí que a gente já conhece, né, os diversos levantamentos, inclusive um produzido pelo IBGE, indicam que o número de alunos negros no ensino superior cresceu, né? Ele vem apresentando um crescimento significativo. Obviamente que isso tem relação direta com as cotas, nós sabemos bem disso, e isso, por si só, já é produto, é fruto da luta, da resistência, da capacidade de organização do movimento negro, né? Mas ainda assim, né, cresceu aí, segundo o IBGE, entre 2010 e 2019, 400% a presença dos negros nas universidades, no ensino superior. Isso aqui em universidades públicas e privadas, tá? Mas ainda assim, né, os negros, né, só chegaram a 38, só representam 38,15% do total de matriculados, né, do número de matrículas, tá certo, em todo o país. Então, apesar de nós sermos aí, né, mais da metade, né, da população brasileira, nas universidades, segundo esse dado do IBGE, entre 2010 e 2019, nós só representamos 38,15% das matrículas do ensino superior, né? Então, isso mostra aí esse disparate. Mas, em compensação, né, segundo o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, dos 657,8 mil presos do Brasil, né, que estão no sistema carcerário, dos 667, pessoal, 8 mil presos, 438,7 mil, ou seja, 66,7% são negros e negras. O que nos faz afirmar, sem titubear, né, que as prisões no Brasil, que o sistema carcerário brasileiro é, sim, um sistema, né, um sistema efetivamente racista, um sistema feito para aprisionar negros e negras, em especial, né, aliás, em especial, não, em principalmente a juventude. É a juventude negra que está, né, povoando as nossas celas e que deveria estar nos bancos
do ensino superior, no banco de universidades públicas e privadas, né? Mas principalmente pública, né? Porque nós aqui defendemos a educação pública, mas a gente sabe que às vezes não é possível, né? Esse negro e negra não tem tempo suficiente, precisa estudar desde muito cedo, não tem condição de estudar, muitas vezes precisa acessar, né, os recursos, né, disponíveis, as políticas, as cotas, as políticas públicas, e acaba acessando a rede privada, né? Então, a gente pode sim afirmar com isso, como diz o Silvio Almeida, que o racismo ele é estrutural, né? O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, do modo normal, entre aspas, com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social, né? Algumas pessoas até comentam, né? A gente costuma ver em artigos, né? Em trabalhos, em reportagens. Recentemente eu estava corrigindo um trabalho, né? De alunos e alunas, né? De uma disciplina que eu terminei há 3 semanas de dar, né? Na UFPA, e eu trabalhei exatamente essa temática, pedi, né, no final, que eles fizessem uma redação, dizendo, afinal de contas, o que haviam aprendido sobre o racismo e sobre a luta, né, a emergência, a urgência da luta antirracista, e depois de todo um semestre a gente ainda vê, né, alunos e alunas escrevendo que a questão do racismo é uma questão de doença, né, preciso a gente tinha, inclusive, um aluno que escreveu assim, é preciso extirpar, né? É difícil essa palavra de dizer, esse câncer, né? Colocando, biologizando esse fenômeno social. Então, não se trata de uma questão, né, de saúde, não é um problema de saúde coletiva, é um fenômeno social e deve ser tratado enquanto tal. Não pode ser, vamos isolar esse sujeito aqui que é racista, vamos tratá-lo, né, coitadinho dele, pobrezinho. A gente inverte a lógica, né? A gente passa a querer cuidar de quem é racista e não de quem sofreu o racismo. Vejam essa lógica, como ela está muito presente na nossa sociedade, e ela também ela é cotidianamente, né, divulgada, né, apresentada, inclusive, nos meios de comunicação. Então, as pessoas costumam tratar o racismo como uma questão pessoal, né, privada, particular. O problema do racismo é da Edivânia, é do fulano, é do ciclano que cometeu. Mas basta ir lá cuidar dele que tudo se resolve, né? Então, Silvio Almeida diz, o racismo é estrutural, né? Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção, né? Então, o racismo é parte social de um processo que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Neste caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucional, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas das relações sociais, políticas e econômicas. A viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômica e jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Isso está lá em Almeida, Silvio Almeida, na obra Racismo Estrutural, página 50. Então, a gente vê que é por isso que, né, se a gente reconhece e compreende, né, a profundidade dessa afirmação, o racismo é estrutural, aí a gente compreende por que ele sofre, né, a luta antirracista sofre tanta resistência. Algumas pessoas têm dito assim, mas cresceu tanto, né? Tem matérias falando sobre isso, né? Inclusive, houve um aumento significativo do número de denúncias de crimes racistas, né? Então, basta a gente olhar todos os dias as redes sociais, os jornais impressos, e a gente vai ver, né, meios de comunicação, revistas, a quantidade de denúncias, né, retratando situações de racismo que acontecem no ambiente escolar, né, que ocorrem nas universidades, que ocorrem na vizinhança, que ocorrem, enfim, em todos os lugares. Nos estádios de futebol no Brasil e em outros lugares do mundo. O Vini Júnior tem sido vítima recorrente, né, dessas situações. Então, a gente pode ver que não é... Aí alguém pode dizer assim, então, o racismo não existia antes, só existe agora, ou cresceu agora, tem mais racismo agora. Não, não se trata. Eu entendo que não há mais racismo agora. O racismo
sempre esteve presente. O que há agora é uma maior consciência, e isso também é graças ao movimento negro, aos movimentos negros, existe uma maior consciência, um maior sentimento de pertencimento por parte das pessoas negras, pretas e pardas, tá certo? Da população negra, preta e parda, que cada vez mais tem buscado, né, entender sobre isso, ler sobre isso, né, que começa a se perceber como preto ou pardo, né, faz parte da população negra e começa a entender, né, as diversas manifestações e expressões desse racismo, sejam elas as mais agudas até as mais sutis, e começa a não aceitar mais isso, começa a reivindicar, e começa a questionar, a provocar e a reivindicar, seja de forma individual ou coletiva, seja de forma organizada ou desorganizada, que não aceita mais esse racismo. Então, eu entendo que não houve, de fato, um aumento do racismo, né? Há, na realidade, agora uma consciência, uma tomada de consciência maior por parte dos indivíduos na sociedade, sobretudo os indivíduos da população negra, que começam a dizer assim, opa, pera lá no passado eu não entendia que isso era racismo, mas agora eu entendo. E aí, mais uma vez, a sala de aula, o nosso papel como educadores, como docentes, seja da educação básica, seja da educação superior, qualquer modalidade de educação, técnica, tecnológica, ele é fundamental, é fulcral. Não que nós sejamos, né, eu não tenho essa ideia que nós vamos salvar o mundo, essa ideia de que é só nós, só cabe a nós exclusivamente resolver. Não, mas o nosso papel ele é central. Por isso, nós precisamos trazer, né? Primeiro, eu acho que tem muitas coisas aí que a gente precisa para pensar e construir cotidianamente, né? E estimular, inclusive, os nossos pares a virem conosco, né? A serem agentes junto conosco dessa transformação, dessa mudança. Então, alguns deles são, por isso nós precisamos criar círculos de leitura, né? Eu defendo que a gente precise criar círculos de leitura com os nossos colegas, com os nossos pares, com os professores e as professoras, né? Porque a gente, para combater o racismo, a gente precisa entender como é que ele funciona. A gente precisa entender os meandros, os mecanismos, né, que são, né, de operação desse racismo, que vão desde a coisa mais dura, mais grotesca, né, violenta, né, que de modo geral se expressa, né, pelos agentes de segurança pública, né, a gente tem diversos casos aí, né, que não só cometem racismo de modo moral, né, o assédio, a verbalização, mas até a morte, né? A morte da juventude, o extermínio da juventude negra nas periferias, nas baixadas, né? Nas favelas, enfim, todas as áreas, as zonas, né? de precariedade no nosso país se expressam. Essa é uma questão. Então, acho que a gente precisa, para combater alguma coisa, a gente precisa, para tomar consciência, a gente precisa ler sobre isso, a gente precisa estudar sobre isso. Até porque esse é um papel, uma obrigação nossa, né? Como é que a gente vai dizer para o nosso aluno estudar? Então, a gente precisa estudar, precisamos criar círculos, né? Círculos de leitura na nossa escola, na universidade. A universidade tem um pouco mais de liberdade para isso, né? Projetos de extensão, direcionar nossos projetos de extensão e de pesquisa para essa temática, né? Eu recentemente concluí um projeto, não sei se a Nicole está aqui assistindo, né? A Nicole Loyola, concluímos um projeto, a gente está agora escrevendo sobre isso, né? Para submeter artigo sobre o nosso projeto, que era Educação Antirracista na Formação de Professores e Professoras, sobre uma perspectiva negra decolonial, né, usando como base de referência o Marinho Gomes, o Silvio Almeida, a Sueli Carneiro, né, a Lélia Gonzalez, todos esses autores e autoras aí que têm refletido muito sobre a questão da educação e o negro e a negra na sociedade. Aí a gente já concluiu esse projeto. Atualmente, eu já vi que o Luan está aqui na sala, o Luan é meu bolsista, a gente está desenvolvendo um projeto, né, que intitula-se Racismo Ambiental, Interfaces Interdisciplinares e a COP30 na Amazônia, que a gente está desenvolvendo na Escola de Aplicação da UFPA, né? Então, a gente precisa, né, ocupar os espaços, criar, constituir rodas de leitura. Acho que outra coisa importante é a produção também, né? Então, nós precisamos fomentar a leitura, fomentar estudo, né? Realizar projetos, direcionar nossos projetos de pesquisa
de extensão, nossas formações, né? Quem é da educação básica precisa insistir para que esse debate ocorra lá no planejamento, né? No início do ano, no planejamento escolar, isso precisa estar constado no planejamento escolar, porque não dá para isso ser uma decisão, né? E uma ação de indivíduos isoladamente. Eu não sei se o Robson está aqui na sala, meu querido companheiro, camarada Robson Bastos, que desenvolve projetos lindos, belíssimos, né? Professor de educação física da educação básica. Então, isso não pode ser uma ação isolada, né? A boa vontade de um professor, de uma professora que tem um compromisso, que se compromete com essa causa. Para isso, a gente precisa reivindicar, pautar isso lá naquela semana, né? Aquela semana pedagógica de planejamento da escola, onde está todo mundo, né? Todo mundo está sentado ali, fazendo, né, o diagnóstico, fazendo o planejamento. Então, nós precisamos construir um calendário negro, né? Eu acho que é muito importante. Se não der para a gente fazer todo mês, que às vezes não dá mesmo, a gente é atropelado, né? Eu venho da educação básica e sei a dificuldade, é tanta coisa, e é prova, né? É prova Brasil, é prova isso, né? São as provas mesmo que tem que fazer, as avaliações, né? Do ano, né? Letivas, tem as coisas que o governo vai inventando, né? Eu acho que a gente precisa, sobretudo, o quê? Garantir pelo menos, né, em datas que não sejam só o 20 de novembro, mas em outras datas, a gente precisa pensar um calendário para discutir a questão étnico-racial na nossa região, incorporando, inclusive, os saberes e fazeres das populações indígenas, que a gente está em terras amazônicas, então a gente precisa, né, conhecer e ler Ailton Krenak, né, Márcia Cambeba, Daniel Munduruku, né? A gente precisa trazer essas leituras, trazer esses conhecimentos, essas informações para a nossa sala de aula e também incorporar isso nas discussões, porque, como eu falei há pouco, elas não são isoladas, elas têm que dialogar, elas são interseccionalizadas com toda e qualquer discussão que a gente faça. Porque quando a gente discute desigualdade no Brasil, a desigualdade tem um recorte, claro, de classe, mas essa classe trabalhadora brasileira, ela é, sobretudo, aqueles setores mais precarizados, setores que mais têm dificuldade de acessar educação e trabalho, são exatamente renda, né? São exatamente a população negra. Então, uma coisa não está diferente da outra, não é uma coisa ou outra. E quando a gente fala disso, a gente ainda tem um outro recorte, que é o recorte de gênero, porque nós temos as mulheres negras, né? Sobretudo aquelas que estão na periferia, que são as mais atingidas pelas faltas de política, que não têm creche de tempo integral lá no seu bairro, né, para deixar seu filho e sua filha, que muitas vezes saem de casa de madrugada para ir trabalhar na casa, numa casa de classe média, num apartamento lá no centro de Belém, ou aqui no centro de Ananindeua, e não tem sequer com quem deixar seus filhos ficam trancados, ou vão para a escola e depois ficam, né, ficam soltos, porque não tem quem cuide deles. Então, elas cuidam do filho alheio e não tem quem cuide dos seus. Essas mulheres que são atingidas pela falta de política pública, de atendimento, né, das políticas públicas sobre o direito reprodutivo, né, essas discussões, né, da reprodução sexual que não estão postas nos postos de saúde, na escola, né, que não se discute, infelizmente, porque existe toda uma questão moral aí, a questão do aborto, a questão da educação sexual. Então, nós temos um índice grande, né, de abuso sexual, de violência sexual contra meninos e meninas, em especial meninos e meninas negras. Então, veja que essas coisas estão todas articuladas, não estão separadas, não estão isoladas. E aí, eu já preciso fechar aqui, não é isso, Isabel? Para o pessoal poder levantar aí as questões, dizer, né, como diz a Cida Bento aqui no Pacto da Branquitude, ó, que ela diz lá na página 86, né? Quando se trata de mulheres pretas, toda insurgência é um ato revolucionário, né? E a maioria das chefas de família nesse país, que sustentam esse país, né? que dão seu sangue, dão seu suor nos trabalhos mais indignos, infelizmente, né? A força de trabalho, a carne mais barata do mercado, como diz a Elza Soares, é a carne preta, é a carne das mulheres pretas. Então, é por isso que a gente precisa
realmente se apoderar de toda essa bibliografia. Eu queria indicar também aqui, ó, Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista, outro livro importantíssimo que não pode faltar aí na biblioteca de vocês, né, na leitura, nas nossas leituras, né, o Antônio Bispo, A Terra Dá, né, A Terra Quer, são leituras imprescindíveis, né? O Quilombismo da Abdias Nascimento, tá certo? Então, são leituras, né? Beatriz Nascimento, O Negro, né? Por ele mesmo, que é uma leitura fantástica. Então, são leituras que a gente precisa, né, fomentar, discutir, pegar elementos delas e trazer para a nossa sala de aula, para os nossos exercícios, né? Articular com todo e qualquer debate que a gente faz. Quando tu está debatendo, né? Quando está debatendo lá em Revolução Industrial, que linda que foi, né? Ah, rapaz, a Revolução Industrial só foi possível, nós precisamos dizer isso, porque foi sangue, né? De homens e mulheres, foi trabalho de homens e mulheres nas colônias europeias. Né? Então, todo aquele desenvolvimento, toda aquela civilização que está lá na Europa, ela existe, né, sustentada, né, nessas duas colunas, né? O sexismo, a divisão sexual do trabalho e a divisão racial do trabalho também, né? Essa ideia de que você separa, né, hierarquiza, estabelece, né, características morais, características psicológicas, né, características, inclusive, jurídicas, vamos lembrar Lombroso, né, falando, associando toda a marginalidade, toda a periculosidade, né, todo o potencial, né, de crime ao sujeito negro, né, o Lombroso, as pesquisas dele lá, na virada, né, do século XIX para o século XX, toda essa teoria e toda essa produção sustentou e justificou, né, justificada nessa diferença, né, de características fenótipicas. Então, quando a gente olha, né, para o nazismo na Segunda Guerra Mundial, e as pessoas, é claro que aquilo foi horrível, foi horrendo, mas muito mais horrendo, né, do que o nazismo e o fascismo, foi exatamente o extermínio, a violência, a brutalidade, né, ocorrida, a diáspora, né, imposta a dezenas, a centenas e a milhares de homens e mulheres negros e negras, né, que foram espalhados, né, colocados, né, lançados à própria sorte em terras alheias, terras estranhas, por todo o mundo, em especial na América. Então, esse nosso continente tem o chão marcado, né, tem sua história, sua trajetória, sua formação sociopolítica, cultural, econômica, né, histórica marcada, sim, por essa formação. Então, é imprescindível discutir isso. Né? Então, eu quero finalizar aqui, né, com essa questão, tá certo? Para dar espaço para o pessoal falar sobre isso, dizer que é isso, é todo dia os conhecimentos, né? A gente vai tateando, vai começando com, né? A gente tem também uma bibliografia hoje, infanto-juvenil maravilhosa, que a gente pode utilizar em sala de aula. Tenho utilizado muito música na universidade, né? Feito oficinas com música, com livro, com literatura, utilizando a produção filmográfica, né? Então, eu acho, né, sempre a questão dos autores e autoras negros e negras aqui mesmo, né, da nossa região, da nossa cidade. Então, não sei se a Ana Silva está aí na sala, mas a minha querida amiga Ana Silva, que é psicóloga, né, tem uma produção belíssima de literatura, Roberta Tavares, uma querida, Pelé do Manifesto, né? Então, vejam que eu nem citei, né, ninguém de fora, porque, claro, que a gente tem maravilhosos e maravilhosas autores, né, intelectuais negros e negras de outros países, mas se a gente pesquisar, se a gente ler e se dedicar, aqui mesmo no Brasil, a gente tem tanta gente aqui no nosso estado, tanta gente que produz tanta coisa bonita, maravilhosa, e a gente tem que ler os nossos, espalhar essa notícia, né? Espalhar boa nova, para mim, é isso, espalhar essa notícia. Então, sei que eu já me estendi aí, a gente se empolga, viu, Isabel? Mas é isso, estou esperando aí as perguntas e contribuições. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por esse convite, tá bom? Queria que fosse presencial para a gente poder interagir. Proponho que ano que vem façam atividades presenciais, viu? Obrigada.
Olha, professora, assim, refletindo, né? Não tem, né, então, eu sou filha da periferia, e, assim, a senhora vai falando, vai passando um filme na cabeça da gente. Não só no nosso papel, né, no papel que eu exerci enquanto professora, enquanto educadora do ensino fundamental 1, 2 e no médio também, e a minha vivência também na periferia, como filha da periferia, né? Eu não sou negra, mas eu costumo dizer que eu sou índia. Né? A minha irmã, a gente estava comentando em casa outro dia sobre, não, a gente é negra, de mana, olha, eu não me vejo negra, eu me vejo indígena, porque a família da minha avó, e aí ainda tem essa invisibilidade dos índios, né? Dos povos originários. A gente aqui, se não, a gente precisa parar com essa coisa de valorizar o que vem de fora, né? E como a senhora estava falando ainda há pouco, da questão do conhecimento que já foi produzido, da quantidade de livros que já foram escritos por autores brasileiros, e aqui na Amazônia, aqui no Pará, a gente tem, eu sinto assim, eu percebo o movimento negro bem atuante. Né? Eu tenho percebido esse aumento, sabe? Inclusive dessa consciência um pouco mais aumentada na nossa sociedade. Né? E às vezes a gente que se vê clarinha, a gente fica não se achando nesse lugar de fala. E aí daí, professora, a importância, por isso que eu disse que nunca é demais, tudo bem, eclode no mês de novembro, né, pelo Dia da Consciência Negra, Zumbi de Palmares, Dandara, novembro, mas não, como a senhora falou, não pode ficar ali, é mesmo que ser o dia do índio, né? O Dia do Índio se reporta lá 19 de abril, aí faz aquela coisinha bacaninha, pinta os meninos, pega os meninos com uma penugemzinha na cabeça. Então, é muito mais profundo, vai muito mais além. Então, a senhora falando, aí vai tendo essas... Não sei se eu poderia usar, porque a senhora falou de encruzilhadas, né? Na sua fala, essas encruzes, né? Que ao mesmo tempo que a gente diz, meu Deus, como é que eu fui? Será que quanto eu contribuí ou não, né, para esse racismo, ou em que momentos eu consegui combater? Porque assim, não basta a gente ser contra, né? Como diz, a gente tem que ser antirracista. E a gente tem que começar pelos pequenininhos, principalmente pelos pequenininhos, porque as crianças, elas não têm maldade. Eu lhe falo isso que a minha vida inteira foi trabalhando com criança. Eu trabalhei com médico, até na universidade trabalhei, mas a minha prática é com crianças. E eu passei 6 anos alfabetizando. E eu já sentia essa necessidade de falar dessa questão do negro, né? Da existência do negro. Para isso, eu tinha que fazer com que as crianças se enxergassem. Mas como fazer as crianças se enxergarem, e as crianças negras se enxergarem, mas de uma forma que não tratasse a minha criança negra como coitadinha. Entendeu? Não tratasse ou não humilhasse mais ainda a minha criança, como se ela fosse... ela era diferente na sala de aula, que eu não permitisse que ela fosse tratada de forma diferente. Então, eu não sei se a minha prática, professora, foi correta quando eu fui professora da alfabetização. Eu queria justamente valorizar essa questão da negritude, da nossa negritude, e eu comecei pela questão da melanina. Eu enfeitei um bocado. Eu disse para as crianças que, olha como eu comecei, que existe uma substânciazinha no nosso corpo, que aí você tem que adequar a faixa etária, eles tinham só 6 anos, e que no nosso planeta, né, que é uma bola, e a gente começar a falar assim, existem lugares que o sol bate com muita força, e nesses lugares que o sol
olha só, é muito quente, imagina o sol, muito quente. Mas para as crianças entenderem, essa parte, ou essas pessoas que moram nesses lugares, o nosso corpinho, o corpo delas, tem essa substânciazinha que escurece a pele. Mas escurece por quê? Porque é muito sol e precisa proteger esse corpo. Só que tem lugares também no planeta em que são muito frios. E aí o sol é mais frio. Olha só, o sol não é tão quente, o sol não é tão forte, não bate de forma tão intensa. Então, o que é que o corpinho faz? Essa substância chamada melanina, ela é diminuída. O corpo retira mais essa substância, essa melanina, e a pele clareia. Mas clareia para quê? Para poder absorver o máximo da luz do sol. Para que ela possa usufruir, absorver. Porque a gente precisa da luz do sol. Então, nas partes em que é mais quente, a pele escurece, para que proteja esse organismo. O sol é muito forte, por isso escurece a pele. E nos lugares mais frios, clareia essa pele, para que você possa sugar, ainda fazer assim. E aí eu comecei a dizer, vamos aqui na sala, quem é que tem mais melanina e quem é que tem menos melanina aqui? Aí as crianças começaram a procurar, tia, aí tá, aí quem é que não precisa tanto de filtro solar e quem é que precisa de muito filtro, porque a pele é tão clara, tem tão pouca melanina, que acaba se queimando muito. E aí, gente, eu comecei a falar dessas diferenças no tom de pele. E as crianças foram se comparando na sala de aula. Quem tinha muita melanina, quem tinha pouca melanina, quem quase não tinha, porque a pele era muito clarinha. Quem precisava se cuidar mais por causa do sol. E aí, eu fizemos tudo isso, depois eu cantei uma musiquinha que fala, meu irmão é negro, minha irmã é negra, tem a cor do espaço sideral. Negritude é até o hino do Padre Zezinho. Negritude é a luz de Deus, negritude é a imensidão, negritude é uma promessa de amanhã. E aí eu coloquei, depois de ensinar a cantiga, de fazer todo o gestual com a pele, valorizando a pele negra, fazendo toda aquela coisa que professor, ele pode ser um recurso ele mesmo é um recurso na sala de aula, ele só tem que se despir de si mesmo, muitas vezes, para poder se tornar um recurso de aprendizagem para sua criança. E foi isso que eu fiz. Depois eu desenhei um grande mapa do Brasil, contei da historinha deles, e disse também que essas pessoas que vivem nos lugares quentes, elas não ficaram eternamente lá. E que as que moravam nos lugares frios também não ficaram eternamente lá. Elas transitaram, elas começaram a viajar pelo mundo, a andar pelo mundo e a se relacionar. E aí, quem são os negros da vida de vocês? Quais os negros que vocês mais amam na vida de vocês? E aí eles foram dizendo, meu pai, tia, por que tem mais melanina, papai ou mamãe? E aí eu fui descobrindo os negros em casa. O papai tem mais, a mamãe tem menos, não sei o quê. E aí, no final, eu pedi que eles desenhassem e pintassem os negros da vida deles. Essas pessoas que tinham muita melanina e que eles amavam de paixão. Entendeu? Isso foi uma prática na alfabetização que eu trabalhei, e aí foi muito bonita. Eu tinha uma aluna que a mãe era negra e o pai branco dos olhos verdes. E ela era muito agarrada com o pai. E a mãe chegou a me dizer que ela era racista. Ela não gostava da cor da pele da mãe. Mas foi tão bacana, professora, esse trabalho, que uma vez indo para a biblioteca, a gente estava numa escada e ela viu a mãe dela. E aí a gente estava no topo da escada. E quando ela viu a mãe dela, ela mãe! Aí, gente, ela colocou o bracinho assim para frente e começou. Minha mãe é negra, tem a pele negra e tem a cor do espaço sideral. Ela começou a cantar para a mãe dela. E as crianças começaram a acompanhar. Então, professora, eu digo assim, tanto o movimento, tanto nós, na questão, nós aqui da Amazônia, que eu digo, com relação a entender o que é realmente o racismo, em que momentos, e eu não sou racista, será que eu não sou racista? Não é? Quando eu faço as minhas escolhas,
Quando eu namoro, eu já namorei algum homem negro? A gente se pergunta, né? Ou alguém já namorou uma mulher negra? Né? Como é que, e consciente ou inconscientemente, eu faço essas escolhas? Como é que eu faço? Então, professora, eu vou calar, porque eu sei que tem gente que está querendo se manifestar, mas essa foi uma experiência lá na alfabetização, e hoje a mãe me agradece, porque a filha, que era uma mulatinha linda, passou também a dar mais atenção para ela. Graças a Deus. Gente, ó, e desculpa, senão eu falo muito também, e eu não posso falar, eu tenho que ouvir, e eu gostaria que vocês se manifestassem. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, e aí pode se manifestar. Alguém quer falar? Tem alguém levantando a mãozinha? Pode ligar o microfone e falar. Deixa eu ver. Professora, todo mundo ficou impactado aí com a sua... O Anderson quer falar? O Anderson quer falar. Anderson, pode falar, meu querido. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Alô? Oi. O meu áudio está falhando aqui, eu não estou Te conseguindo. ouvimos bem. Oi, meu Agora, amor, tudo bom? Estou aqui do ladinho. É porque assim, eu fiz uma pergunta lá no chat. Eu não sei se tem alguém acompanhando o chat. meu amor, é porque a gente mudou a dinâmica. Eu pedi que vocês levantassem a mão, pode fazer a pergunta diretamente para ela, pode dar suas contribuições. Vocês estão livres agora para perguntar e contribuir. Tudo bem, então vou reproduzir a pergunta que eu fiz lá no chat. A gente sabe que muitas das nossas pautas no debate público elas estão meio que encapsuladas pelo discurso neoliberal. Um dos conceitos que eu acho que são primordiais nesse debate é o conceito de lugar de fala. E aí eu queria que a Edivânia, se possível, discorresse sobre esse conceito, que foi, né, de forma equivocada, encapsulada pelo neoliberalismo, transformado numa espécie de ferramenta de limitação, né, de dizer para uma determinada pessoa que ela não tem lugar de fala para discorrer sobre isso ou sobre aquilo, quando, na verdade, todos nós temos lugar de fala. E no quanto isso interfere, de certa forma, no reconhecimento do papel da branquitude nesse processo de luta contra o racismo, nesse combate antirracista. Deu para entender a pergunta? Eu fui claro? Estava assistindo ali. Perfeito. Bom, Deu. primeiro quero agradecer aí a pergunta feita pelo Anderson, querido. Grande abraço para você. Olha, eu queria dizer o seguinte, as pessoas hoje, eu lembro até, né, tem uma amiga nossa, vou dizer o nome aqui, mas Anderson vai saber de que eu estou falando, ela dizia muito, né, no processo recente, agora político recente, ela dizia muito assim, eu, às vezes eu não me sinto muito à vontade para falar disso, né? E a gente às vezes estava fazendo esse debate, a gente dizia para ela, você precisa fazer desse debate, ela foi candidata e tal, você precisa fazer esse debate. Ela dizia, eu não me sinto à fazer, não estou à vontade para fazer esse debate, porque eu acho que vão questionar a minha identidade. Bem, nós temos uma situação, né, que é muito típica do nosso país, né? Primeiro a gente diz o seguinte, quem inventou o racismo foram os brancos, né? Quem separou a humanidade, né? Quem disse o que era branco, o que era preto, quem era índio, quem era amarelo, foram os brancos. Isso é uma invenção europeia, para a gente começar a limpar o meio de campo aqui, né? Então, essa invenção, né, na realidade, a gente está reivindicando hoje esse lugar de fala, a gente está reivindicando sou negro,
exatamente, né, para reafirmar a necessidade e a importância de política pública. Porque, no passado, eles inventaram o conceito de raça para justificar o racismo, né? Então, eles inventaram essa diferença, né? Que tem gente que tem uma característica X e gente que tem uma característica Y, e que isso diferencia e hierarquiza as pessoas. A gente já precisa começar dizendo isso, né? Ponto. Então, bem, no caso do Brasil, especificamente, as pessoas durante muito tempo debateram a questão da miscigenação, né? Hoje, esse é um conceito muito que, para muitos ainda, ele é muito polêmico dentro do próprio movimento negro, dos movimentos negros, né? Por exemplo, Kabengele e Munanga trabalha com esse conceito de miscigenação. Ele diz que a sociedade brasileira é uma sociedade que ela é feita, ela é produto, né, dessas relações interraciais. Fossem elas, né, digamos assim, por vontade própria, por desejo próprio, ou produto de violência. Né? Lá no passado, colonial, imperial, elas eram muito mais fruto de violência, né? Violência do senhor, né? do capataz, enfim, do homem branco contra a mulher negra e contra a mulher indígena. E daí, né, a gente até aprendeu lá, né, isso não é muito tempo, né, porque eu sou uma mulher jovem, né, então eu aprendi isso na escola, né, a gente dizia branco com negro forma, né, o mulato, era assim? Branco com índio cafuso, né? Negro com índio não sei o que lá, né? Tá. Então tinha essa história dessa mistura, essa miscigenação. Esse conceito hoje ele está sendo muito problematizado. Problematizado porque o movimento negro está dizendo o seguinte, né? Na prática, né, existem 3 grupos no Brasil: indígenas, negros, a população negra entendida como pardos e pretos, tá? Entendida como a soma de pretos e pardos. Eu, por exemplo, sou uma mulher parda, eu não sou uma preta retinta, né? Sou mulher parda, então estou dentro da categoria de população negra. A Isabel começou aqui, né, a fala dela dizendo: eu sou uma mulher, me identifico como indígena, minhas características, né, eu tenho uma descendência, toda uma origem, minhas características, né, meu cabelo liso, aí meu tom de pele, enfim, estou mais indígena. Então, recentemente, isso tem sido problematizado, a história da miscigenação. Então, isso ainda é uma questão bastante... Ainda tem muito debate sobre isso, né? Mas, de modo geral, essa expressão lugar de fala, ela é uma construção, ela é produto, né, do acúmulo do movimento negro, ou dos movimentos negros no Brasil, para reafirmar que quem deve reivindicar, quem deve falar em nome da população negra são exatamente a população negra. Por isso que tem aquela expressão, né? Tem aquele ditado: nada, né? Nada sobre nós sem nós. Então, a gente vem afirmando isso. Do mesmo jeito, isso vale para os indígenas. Eu posso me arvorar a falar sobre... Eu posso dizer que eu estudo, vamos imaginar assim. Olha, eu posso dizer assim, eu vou fazer sei lá, uma aula, vou fazer uma palestra e dizer assim: olha, gente, eu estudei aqui, me preparei para falar sobre os Munduruku, um exemplo. Eu me preparei para estudar, para falar sobre os Arara, sobre o povo Arara, sobre o povo Munduruku, sobre o povo Tembé, que é muito presente aqui, né? Os Munduruku, os Tembé, são muito presentes aqui no estado do Pará. Então, eu posso, de repente, estudar sobre eles. Eu posso falar por eles? Não, não posso falar por eles, né? É uma violência muito grande querer tomar o lugar deles para falar deles. Mas eu posso, mas o lugar de fala, então, ele é isso. Ele é a reivindicação de dizer o quê? Quem é que deve falar pelos negros? São os negros. Quem é que deve falar pelos indígenas? São os indígenas. Quem é que deve falar pela população LGBT? São os LGBT. Quem é que pode falar pelos trans? São os trans, são os homens e mulheres trans. Agora, isso não impede, quando eu digo falar por eles, eu estou falando no sentido de quê? Da discussão da política pública, né? Da discussão da afirmação. Isso não impede que as pessoas que são que são apoiadoras dos movimentos. Então, eu sou uma mulher negra, que compõe a população negra, e eu posso ser
Eu posso apoiar, né? Posso ser apoiadora, posso lutar pela causa indígena? Posso, mas eu não posso falar como indígena, é diferente. Não sei se você está, se eu estou me fazendo entender, mas é isso, né? Então, falar como um indígena, só o indígena pode fazer. Falar como um negro, só um negro pode fazer, um negro ou uma negra. Falar como um cigano, só um cigano ou uma cigana pode falar. Falar como trans, só um trans ou uma trans pode falar. Mas eu posso, isso não me impede de apoiar, de dizer eu, na condição de mulher negra, apoio a causa dos trans e das trans, apoio a causa dos ciganos e das ciganas, a causa dos e das indígenas, é diferente. Então, o lugar de fala é isso, né? Então, na realidade, o que o capitalismo, né, tem feito, Anderson, na realidade é tentar confundir as pessoas. Do mesmo jeito que no passado eles nos confundiram, né, nos jogaram uns contra os outros, né, por meio da ideia do racismo, da ideia de raça que produziu o racismo, né? Olha, então, brancos são melhores e são superiores. Não se misturem, né? Não se misturem, né? Negros não podem. Esses aqui não têm alma, esses aqui não são nem gente, são coisa, né? Ah, indígenas, índio não é gente, né? Então não deve nem se misturar, não tem nem alma. Do mesmo jeito que no passado, hoje eles já querem falar, dizer que todo mundo pode falar por todo mundo. Então, né? Eles vão também, por isso que os autores vão dizer, né? Inclusive a Sueli, cadê o livro aqui da Sueli? Esse livro é maravilhoso. Sueli Carneiro. Esse livro é um livro que eu indico, tá? Dispositivo de Racialidade. Nesse livro, o Sueli Carneiro diz que o racismo no Brasil ele é uma tecnologia. Ele é uma tecnologia que vai se adaptando aos tempos, né? Vai se adaptando às realidades, às temporalidades. Então, agora eles já querem dizer que todo mundo pode falar por todo mundo, que isso é democrático. Uma coisa é eu apoiar, né? E todos nós devemos nos apoiar. Inclusive, o movimento negro não precisa estar para um lado e o movimento indígena para o outro. Nós devemos estar de mãos dadas. Mas daí dizer que eu vou poder falar pelo indígena é muita arrogância, é muita prepotência, é muita violência. E nós não podemos cometer o mesmo erro que no passado e no presente os brancos cometem contra nós, tá certo? Então é nesse sentido que vem a expressão lugar de fala, que é um conceito, né, que vem sendo discutido pelo movimentos negros desde sua articulação no Brasil na década de 70. E foi, né, tem um livro sobre isso que é da Ribeiro, né? Ela que escreve sobre isso, tem escrito sobre isso. É um livrinho, esse lugar de fala, de Jamila Ribeiro, que é uma jornalista, uma intelectual, uma filósofa negra. Tá certo? Então, eu indico a leitura desse livro. Né? Sobre mestiçagem, essa questão, né, do que é o pardo, do pardismo no Brasil, eu indico a Cotirene. O livro da Cotirene, eu acho que é um livro muito interessante, que eu acho que dá conta bem legal desse debate. É isso, eu não sei se eu consegui responder, porque é muita coisa, né? Está tudo muito intrincado, aí a gente vai falando de uma coisa, fala de outra, mas eu tentei aqui resumir. Está satisfeito, Anderson? Ele colocou a mãozinha, Edivane, de que está satisfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou dar a sua contribuição, falar a partir do que ouviu ou da sua própria experiência? Eu quero falar, Bel. Pode falar. É a Elivaldina? A Elivaldete. Pode falar. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos, Sim, perfeito. pode falar. Pessoal, boa noite. Professora Edivânia. Nosso sindicato primeiro está de parabéns. Eu ficaria a noite toda aqui lhe ouvindo, professora. Muito significativo toda a sua fala, toda a sua palestra. Eu fico aqui babando, porque é um tema que a gente precisa realmente tomar, né, o máximo de conhecimento, construir o máximo de conhecimento sobre, porque a gente vive nessa sociedade que realmente, como a Isabel falou, até que ponto eu não estou realmente sendo racista e sem tomar consciência disso, porque a gente foi criada nessa sociedade racista, infelizmente.
Eu gostaria, professora, que a senhora encaminhasse para nós essas depois, lá para o sindicato, essas bibliografias que a senhora está indicando aí, para que a gente pudesse comprar e construir mais conhecimentos em relação à temática. E se a senhora pudesse falar um pouquinho, eu sou professora aposentada, mas ainda estou atuando no Estado, e eu tomei conhecimento desse termo, para a senhora ter uma ideia, racismo ambiental, há uns 2 meses. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Então, se a senhora pudesse discorrer um pouquinho para nós, falar um pouquinho sobre o que significa, o que é isso realmente, para que a gente possa, né, estar se apoderando e tentando entender um pouquinho mais disso. Hoje em dia a gente tem algumas dúvidas de que termo usar. Qual termo usar atualmente? É preto ou negro? Então, são algumas questões que a gente, no dia a dia, a gente fica realmente meio receoso de usar, porque a gente não consegue, é, sei lá, escutar e tomar ciência, ler mais, que a gente precisa realmente ler mais sobre isso, se apoderar mais, assistir mais palestras em relação a isso. E a gente, né, que é educador, nós que estamos dentro da escola, nós temos que realmente estar à frente dos outros segmentos da sociedade, porque a gente trabalha com esses jovens, então a gente precisa se empoderar desse conhecimento para que a gente possa estar combatendo no dia a dia, no nosso cotidiano, dentro das nossas escolas, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, enfim, em todos os segmentos da nossa sociedade. E é isso, professora. Como eu já lhe disse, eu ficaria a noite toda lhe ouvindo, porque é muito bom. É muito gostoso lhe ouvir. E o sindicato acertou mais uma vez. Obrigada, Sinasef, por esse momento tão significativo para nós. Obrigada, Eli Ribeiro. Muito obrigada por estar aqui conosco. Falar, né? Termo racismo ambiental. Na realidade, esse termo, né, que inclusive eu falei aqui durante, né, que eu estou inclusive coordenando o projeto de extensão intitulado Racismo Ambiental, Interfaces Interdisciplinares e a COP30 na Amazônia, lá na minha faculdade, que é a Faculdade de Educação Matemática e Científica da UFPA, a gente está desenvolvendo atualmente esse projeto de aplicação, certo? Fizemos com crianças e vamos fazer agora oficinas com o pessoal da educação de jovens, adultos e idosos, né? E já bem, esse termo, ele é um termo realmente recentemente utilizado no Brasil, mas ele já vem, essa discussão aí já vem desde a década de 80, mas aqui no Brasil é razoavelmente recente, mas quando a gente olha, né, e aí eu vou usar aqui as reflexões da Selene Herculano, que é uma autora que vem do Brasil, ela diz o seguinte, né, que essa expressão pode até suscitar um certo estranhamento, uma estranheza, né? Mas ela diz: basta que a gente olhe a cor da pele de quem mora nas favelas, sobre os morros, nos beira-rios e beira-trilhos. Olhar a cor da pele do expressivo número de corpos levados pelas enchentes, aqueles que são soterrados, né, pelos deslizamentos. Então, ela diz o seguinte: quem é, né? Qual é a cor da pele dos corpos, né, que foram mais atingidos por as enchentes no Rio Grande do Sul? Qual é a cor da pele, né, daqueles e daquelas que foram soterrados pelos deslizamentos que ocorrem anualmente na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, não é só na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né? Qual é a cor da pele da maioria da população que habita as nossas baixadas aqui de Belém, Jurunas, a Firme, o Guamá? Então, por que é racismo ambiental, né? Na realidade, o racismo ambiental é uma expressão que a gente está dando para caracterizar, né? Fazer uma articulação entre a questão social, socioeconômica, e a questão racial. O racismo ambiental é isso, é a interseção, né? É um conceito criado para mostrar que de fato, há uma conexão, há uma interseccionalidade entre, quando a gente olha, a gente discute a periferia, a população pobre, a população desassistida. Quem é essa população desassistida? Por quê? Porque durante muito tempo a academia e até mesmo a intelectualidade de esquerda sempre tratou, né, essa diferença, né, a diferença entre
pobres e ricos, né, as diferenças, as desigualdades sociais no nosso país apenas pelo viés econômico. É óbvio que o viés econômico é o principal, mas esse viés econômico ele está sustentado, como eu disse há pouco, nessas duas questões. Na questão de gênero, na divisão sexual, né, do trabalho, portanto, no sexismo, e na questão étnico-racial. Portanto, quem são esses desassistidos, né? Quem é essa população que depende, muitas das vezes, apenas das políticas públicas para sobreviver, né? Quem é a maioria daqueles e daquelas que recebem Bolsa Família e que são tão atacados, né? Que são muitas vezes tratados como vagabundos, né? Como pessoas que estão tomando dinheiro do país. Nós estamos acompanhando agora o debate, que é uma coisa, viu? Ele não está desassociada da outra. A gente acompanhou recentemente o debate, a derrota que foi, né, a votação lá no Congresso Nacional sobre a questão da taxação das grandes fortunas, que era uma proposta do meu partido, do PSOL, taxar as grandes fortunas. Somente o PT, o PSOL e o PCdoB votaram favoráveis. Todos os demais partidos votaram contra taxar as grandes fortunas. E agora, no debate, por exemplo, né, que foi péssimo essa derrota, porque o próprio governo havia feito um cálculo que se conseguiria, com a taxação das grandes fortunas, se arrecadaria aí em torno de 56 trilhões o país arrecadaria. Né? E a quantidade de isenções, saiu uma matéria esses dias agora, depois eu posso vou mandar essa matéria para a Isabel, e ela replica para você no sindicato, saiu, ontem eu estava lendo sobre isso, né? O Ministério da Fazenda, comandado pelo Haddad, publicou pela primeira vez a lista, né, de isenções fiscais desse país. E não é nenhuma surpresa. Quem é que mais recebe, além de receber mais investimentos públicos, porque o dinheiro é público, recebe isenção, recebe incentivo, recebe dinheiro do Estado e, ao mesmo tempo, deixa de arrecadar impostos e tributos para o Estado. Exatamente os setores do agronegócio, o setor da indústria petroquímica, o setor da indústria automobilística, né? São esses setores, né? Indústria farmacêutica, são esses setores que exatamente estão pressionando de forma muito aguda o governo, o Estado brasileiro, o governo, né, que está aí, que é o governo de frente amplíssima, né, do Lula, comandado pelo Lula, para que eles para que eles apresentem uma proposta de reforma tributária que, mais uma vez, vai tributar quem, pessoal? Vai tributar nós, vai tributar a classe média e os mais pobres desse país. Só apenas nós pagamos impostos nesse país. E é desproporcional, porque, veja, enquanto jatinho, enquanto helicóptero, enquanto jet ski não paga IPVA, né? Nós aqui que temos um mero carrinho, eu tenho um Fiatzinho aí de 13 anos, meu Fiat vai fazer 13 anos agora, em dezembro, eu tenho um Fiatzinho. Né? Enquanto eu pago IPVA, alguém que tem um jet ski, alguém que tem um iate, não paga. Portanto, o rico não paga imposto nesse país, gente. É uma distopia, é uma distorção profunda e tremenda. Né? Então, mas por quê? Porque o Congresso, a maioria do Congresso é formada por quem? Pelos ricos e seus representantes, fazendeiros, banqueiros, latifundiários, né? Então, eles, obviamente, que se organizam, se articulam lá dentro do Congresso, tem maioria na Câmara Federal e no Senado, se organizam e não deixam passar, né, nenhum tipo de proposta que vai taxá-los. E, ao mesmo tempo, eles aprovam, né, projetos de lei, propostas que vão taxar nós, vão taxar a classe média, que é quem trabalha e quem sustenta esse país, e a população pobre. Porque, por mais que a população pobre não recolha imposto de renda, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos e meio não recolhe imposto de renda, agora, né, pela última proposta do Lula que passou, quem ganha até 3 salários mínimos não paga imposto de renda, mas todo mundo sabe que você pode não pagar imposto de renda, mas você paga. Você paga imposto até numa caixa de fósforo que você compra, e os impostos são altíssimos. Então, qualquer produto que circule, né, qualquer produto que você consuma, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pão,
a caixa de fósforo, qualquer produto, um tênis, qualquer produto, esse vestido, esse anel, esse brinco, tudo que eu estou usando aqui, o celular, um computador, tudo, a geladeira, o fogão, tudo, né? Então, mesmo aquela pessoa mais pobre que recebe, que tem uma renda menor, né, que trabalha e tem uma renda menor, que não recolhe imposto de renda, mas ela paga tributo em cada coisa que ela compra. Então, há uma distorção profunda que ninguém debate. Os meios de comunicação não debatem, quando debatem, distorcem. Por quê? Porque quem domina esse país, de fato, é essa elite, uma elite tacanha, uma elite racista, uma elite extremamente preconceituosa, uma elite violenta, né? Porque a violência não é só agressão física, né? Não é só a morte, a violência se dá também no cotidiano, né? Quando você é penalizado, quando você paga tanto imposto, não tem acesso a uma saúde pública de qualidade, quando você não tem, né? Eu moro em Ananindeua. Ontem eu estava conversando com alguns colegas, eles estavam reclamando da falta de ônibus, os ônibus estão sendo retirados, as linhas de ônibus estão sendo finalizadas, né? Então, quem depende de ônibus, cada vez mais tem uma dificuldade de se locomover na cidade. Quando você não tem ônibus para ligar um bairro ao outro, quem mora em Ananindeua sabe disso. É uma dificuldade, é mais fácil ir daqui para Belém, mas aqui a gente mora desse lado da BR e não acessa o outro lado da BR. Então, isso tudo é racismo ambiental. Então, o que é o racismo ambiental? É um conceito que articula a questão econômica com a questão, né? A questão, portanto, de classe, né? Que classicamente sempre foi debatida por nós, né, de esquerda, pelos sindicatos, nós sempre nos mobilizamos pela questão econômica, né, sempre pautando a questão econômica, e não está errada, devemos continuar pautando isso, mas agora a gente faz uma articulação disso com a questão racial. Porque quem são os pobres, né, que moram na favela ou que moram na Baixada? Que moram no subúrbio ou que moram aqui na beirada dos rios, né? que são prejudicados pela falta de política. São pessoas da população negra. E aí, também para lhe falar, né? Se usar preto ou negro, pode ser usado os dois. A gente diz o seguinte: população negra, que é maioria, segundo a própria pesquisa do IBGE no último censo, nós somos quase 53% da população negros. Entende-se, dentre negros, entende-se pretos e pardos. Tá bom? Então, só para você entender. Então, tá certo? Então, o negro, a gente costuma usar mais negro, né? Porque negro incorpora preto e pardo. Tá bom, professor? Então, é isso, tá? Então, a gente está hoje usando essa categoria de racismo ambiental, porque é isso, o racismo articula isso. É a realidade. Basta a gente olhar um pouco para nossa, né? Quem mora nas Baixadas, eu moro numa periferia aqui de Ananindeua, meus vizinhos são maioria, fazem parte da população negra, né? Portanto, são os mais atingidos pela falta, né, de saneamento, de quaisquer política pública, tá certo? É nesse sentido. Tá, professora. Respondido, professora Eli. A outra pessoa levantou a mão, que é o coordenador do sindicato, do Sinasef, um dos coordenadores, que é o professor do Rego Barros, Otávio Barroso. Fale, professor. Boa noite. Boa noite, professora Edivânia. Em nome do sindicato, a gente agradece a sua grande contribuição. Eu sou professor da Ativa ainda, professor Otávio Barroso lá, do Rego Barros. Quero externar a minha felicidade de tê-la participando do evento, né? A riqueza das suas informações. E só dar uma pequena contribuição para o debate, né? Eu concordo com a senhora que a luta, né, ela passa por todos os setores da sociedade, mas fundamentalmente pela educação. E nesse sentido, a gente trabalha, a professora Isabel, que já é aposentada, a professora Eli, que já é aposentada, e eu, que estou na iminência de uma aposentadoria também. A gente trabalha, no meu caso, lá no Colégio Tenente Rego Barros, que não é militar, mas é uma escola de tradição militar, né? E o quanto é importante a sala de aula como instrumento de conscientização e até mesmo de revolução nessa questão das relações sociais. E, nesse sentido, a
gestão, né, da escola, do colégio onde a gente trabalha, promove umas palestras de educação financeira, disso, daquilo, para o seu quadro de servidores, né? Militares temporários recontratados, militares do quadro temporário, os servidores civis e etc. Mas a gente não é ouvido no sentido de, olha, vamos fazer uma palestra de educação sexual, de educação ambiental, vamos ensinar, dar uma palestra sobre a lei de cotas de ingresso nas universidades, vamos dar uma palestra sobre os diferentes tipos de racismos. Então, olha o quanto é rico a grade curricular, as possibilidades, e a gente se prende, né, no caso específico da escola onde eu trabalho, a gente se prende em alguns pontos, né, que estão mais ligados ao fim, né, da organização em si que a gente trabalha, que são as Forças Armadas, no caso a Força Aérea Brasileira, a FAB. Mas, na medida do possível, a gente faz o nosso papel, viu, professor? A gente faz, modéstia à parte, a gente faz um excelente trabalho nesse sentido lá, dentro das nossas possibilidades. É uma escola que a gente não presencia, é lógico que tem, né? Mas a gente não presencia cotidianamente atos de preconceito, de racismo, de discriminação, nada disso. Mas a gente sabe que cá, acolá, eles ocorrem, né? Apenas eles são silenciados, né? Mas, no geral, a gente tem a felicidade de fazer parte de uma escola onde a gente tem uma liberdade de trabalhar, poderia ser maior e melhor essa liberdade. É um trabalho que é culminado no segundo ano do ensino médio com um projeto que é coordenado, né? E eu sou colaborador do projeto Quilombo, que vai ser temática da quarta-feira. Mas e a gente trabalha toda essa questão do racismo ambiental, das relações sociais, da obrigatoriedade da educação da afro-brasileira, da cultura afro-brasileira. A gente segue a legislação, né? Mas é difícil ainda, sabe? A senhora tem razão. É uma luta árdua e cotidiana. Eu que na minha certidão, né, de nascimento, eu que nasci no interior de Marapanim, na minha certidão tá branco, mas eu me declaro como pardo, né? Então eu faço parte da população negra. Então naquela época, olha como era a questão, né? Ou você era preto naquela época ou não, ou era branco. Então vinha na certidão. Então hoje a gente tem já toda essa conscientização em todos os níveis, né, da sociedade, mas ele ainda é latente. Ele é latente e a população pobre periférica é aquela ainda que mais, como a senhora muito bem colocou, é ainda que mais sofre. E a gente faz o nosso papel, né, enquanto cientista social, enquanto educador, eu que sou professor, sou da área de geografia, e a gente faz o nosso papel, a gente dá a nossa contribuição. Graças a Deus, apesar de ser um colégio militar, a gente tem uma liberdade para trabalhar em todas as temáticas, seja na comunidade LGBT, na questão do racismo, enfim, é lógico que tem seus limites, mas a gente tem todo um contexto, umas possibilidades de trabalho. Então, enquanto coordenador do sindicato, que eu estou na gestão, né, do Sinasef, eu quero agradecer a sua valorosa contribuição e ratifico aí as palavras da professora Livaldete e da Elisabel, que a senhora possa socializar essa bibliografia, esses textos, para que a gente possa divulgar aí com os nossos sindicalizados. Obrigado, viu? Obrigada, professor. O Robson, professora, deu uma contribuição aqui com relação à questão do racismo ambiental. Colocou aqui no chat e diz que se manifesta de várias formas: falta de saneamento básico e coleta de lixo em comunidade de baixa renda,
onde a maioria da população é negra. Poluição do ar em bairros mais pobres, localização de lixões e aterros sanitários próximos à comunidade de baixa renda, contaminação da água e do solo, comunidades indígenas e quilombolas e etc. Então, a gente vê, como a senhora falou, que os desastres ambientais, eles arrastam, quem? Que parte da população? Quem é esse povo que ele arrasta? Essa gente que ele arrasta. Então, eu acredito que deu para a gente entender. E aí, eu peço, alguém mais gostaria de dar alguma outra contribuição, quer falar? Ou já posso passar para a professora fazer... Robson, desculpa, seu nome. Muito obrigada, tá, Robson, pelas suas contribuições aqui no chat. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta? Se não, eu peço para a professora fazer as considerações finais. Alguém vai levantar a mão? Alguém quer falar? Professora, acredito que agora a senhora vai fazer as suas considerações. Desde já, eu insisto no envio dessa bibliografia para a gente. Quem sabe até o sindicato não possa comprar, para que a gente faça a biblioteca, coloque na biblioteca do sindicato, para que, se de repente o sindicalizado queira emprestar, ele possa ter acesso a essa bibliografia também. Então, é sua fala para as considerações finais. Desde já, gente, eu convido para as palestras dos próximos colegas que vão participar amanhã até sexta-feira. Vai ser um ciclo de palestra, uma por dia. Então, divulguem, chamem os colegas de vocês, coloquem nos grupos de vocês. Assim que sair o link, eu disparo nos grupos, tá bom? Posso mandar para a professora no grupo que a gente já está, e ela pode disparar aí, tá bom? Muito obrigada pela participação, professora. Obrigada, professor Otávio, pela contribuição, pela fala. Obrigada, um beijo ao meu querido Robson, grande camarada, coordenador estadual do Mocam Pará, que é um dos movimentos que está aí na luta, que está na organização, um movimento recente, Robson, mas também aqui aproveitar e convidar as pessoas que tiverem interesse na temática, quiserem entender melhor, podem se associar ao Mocam Pará para as atividades. Isso é muito importante, porque a gente precisa estar organizado, e organizadas. A gente sabe da importância da organização. A gente está aqui numa atividade de um sindicato, que é o Sinasef, que junto ao Andes, que junto e as suas seções sindicais, a Sinduepa, a DUFPA, a UFRA, Sindiufra, Sindiunifopa, Sindiunifespa, são tão importantes, O Sintep, que é um sindicato importantíssimo, é o maior sindicato da região norte, Então, a gente precisa estar junto. Acho, inclusive, que a gente poderia começar a acumular para a gente, de repente, fazer ano que vem, pensar em um ciclo de atividade, não apenas assim, aulas, Podemos até fazer aulões públicos em praças, em feiras, atividades político-culturais, Pensando aqui já essa sugestão também, viu? Juntar a Sintep, juntar a Sinasef, juntar a Andes, por meio das suas sessões sindicais, para a gente fazer aí um conjunto de atividades, De repente, se não der para o primeiro semestre, mas para o segundo, a gente vai fazendo desde agosto e culmina em novembro. Eu acho que seria muito interessante, fica a ideia aí também. Vou encaminhar toda a bibliografia aqui que eu citei. E reforçar o convite da professora Isabel para vocês que estão aí nessa live, para acompanharem os outros dias, prestigiarem também os outros colegas que vão estar falando também de temas importantíssimos. Eu queria finalizar aqui com a Conceição Evaristo, um poema dela, que está nesse livro Poemas da Recordação. É um livro de poemas muito bacana, acho que é um poema já bem conhecido, mas eu gosto muito dele, que é Vozes Mulheres. Eu me vejo muito nesse poema, Eu que sou filha da Luísa, que sou neta da Margarida, Minha avó foi neta de escravizados, escravizadas, Minha mãe foi operária da Cata, operária primeiro do Mutran, lá da Castanha, Minha mãe que só fez até admissão, como ela sempre fala,
uma mulher de poucas letras, como ela fala, uma mulher que só fez até a admissão que equivalia hoje, né, ao quinto ano, né, ao quinto ano, a antiga quarta série, hoje o quinto ano, então, e trabalhou a vida toda, né, dedicou-se, sacrificou a vida toda como mãe solteira, né, para criar a gente, então, que teve pouquíssimo contato com a gente, porque precisava trabalhar para nos sustentar. Então, eu acho que eu sou essa geração aí, né? Fui a primeira mulher a pisar na universidade da minha família, né? Da parte da minha mãe. Sou a primeira doutora e professora universitária, então eu me vejo muito nesse poema. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, que essas vozes, né, foram silenciadas e, enfim, né, humilhadas, desprezadas, ignoradas, silenciadas no passado, né, que elas possam estar na nossa voz militância do presente. Uma boa noite, muito obrigada para todos e todas e todos que estiveram aqui conosco. E parabéns e mais uma vez obrigada, Sinazés. Gratidão. E aí, muito obrigada, professora, mais uma vez. O poema foi lindo. Eu tenho uma música que eu acredito que é um marco, né? Eu gosto muito dessa música e vocês conhecem, todo mundo conhece. Não sei se conhecem a letra, mas eu vou arriscar, tá? Também. Eu não vou declamar um poema, mas vou cantar para todos os negros maravilhosos da minha vida, meus filhos do coração, né? Meus amigos, enfim, né? Por todos aqueles que tomaram e ainda tomam hoje na mão da polícia, enfim. E a música é essa. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento índio guerreiro foi pro cativeiro e negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. E a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes nada adiantou. Que era de paz e paz em guerra todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Aí, negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. E é isso, professor. A senhora não está ouvindo sua voz, ligue o microfone. Gente, é isso. Obrigada, muito obrigada, professora. Pode ficar certa que a senhora, o seu nome vai ser cogitado para outras palestras, com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Um beijo no coração de todos. E aqui a gente encerra de forma assim, a gente lava a nossa alma com a sua palestra. Obrigada pela participação de todos. Um beijo no coração. Tchau, professora.
Carolina, pode encerrar, meu filho. E o link é o mesmo, tá, gente? Quem quiser participar das outras.